Covil da Maiêutica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Gian Ruschel, professor de História de Filosofia, mestre em Educação nas Ciências e um dos culpados, então, por esse podcast, né? O Covil da Maiêutica. Bem-vindos ao Covil. Esse podcast tem o intuito, então, de tematizar alguns assuntos gerais, relacionar ao academicismo, divulgar a ciência, defender o conhecimento formal. Por isso, inclusive, esse nome filosófico. Porém, não se faz, assim, não se constitui mundo comum sozinho, né? E conversar sozinho também pode ser sinal de loucura. Então a gente tem aqui comigo, né, o Thiago. Fala aí, Thiago. E aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago, sou formado em Direito, tô concluindo meu mestrado em Direitos Humanos também agora, eu trabalho na área. Também tenho uma loja aqui no centro da cidade de Juiz, eu vendo livros, discos e coisas curiosas, né? E, Jean, hoje é um episódio muito especial porque teremos convidados, e a gente sempre gosta muito quando a gente tem convidados, e hoje temos convidados especialíssimos que estão em várias partes do mundo, em vários locais. Primeiramente eu vou anunciar a nossa primeira convidada. Abram-se as portas da esperança. O nome dela é Helena Brum, minha querida amiga, que é fotógrafa, ela estuda cinema, ela mora na cidade de Rosário, província de Santa Fé, na Argentina. A gente também tem o nosso brother, o Guilherme Fonseca, que estuda design de comunicação e multimídia e mora em Lisboa, em Portugal. Quem mais, Jean? Também tem a Jéssica Noll, né? Médica veterinária, com mestrado em sanidade e reprodução animal, com ênfase em doenças virais, e faz PhD na Universidade de Cornell. Reside atualmente em Ítaca, nos Estados Unidos. Depois, cada um desses aí vai falar um pouco mais para nós do seu trabalho, do que faz, vai explicar um pouquinho, né? E segue lá. Pois é, Tia, vamos, antes de começar o negócio, vamos conversar um pouco, falar sobre o porquê do nome, né? Por que o Covil da Maiêutica, como é que é a história do Covil, que monstros tem nesse Covil, né? E eu queria te perguntar qual monstro tu seria, e também queria te perguntar para te explicar um pouco o conceito e o porquê do nome. Tá, então começar, né, pra quem é novo aí, né, quem tá participando pela primeira vez, é a Covil da Maiêutica, por quê, né? Primeiramente, Maiêutica é por causa do Sócrates, né? Aquele cara que foi um marco na filosofia ocidental aí e trouxe aí a forma de filosofar, né? Que para ele era dar à luz novas ideias, né? Então, pelo diálogo, pela conversa, aí ele trazia novos conceitos, certo? Mais ou menos por isso. E por que é Covil, Thiago? Por que Covil? Porque Covil é um lugar sinistro e sombrio, onde os monstros se reúnem, né? As coisas estranhas acontecem, e a gente se propõe a também mexer com as coisas estranhas e as coisas obscuras e falar um pouco sobre isso. A todo momento a gente suscita essa discussão. Bom, se eu fosse um monstro que tá dentro do Covil, eu sempre falo que eu seria o Cthulhu, porque ele se parece um pouco comigo de verdade, na vida real, sabe? Nossa, isso foi horrível, mas é verdade. Porém, eu hoje seria as fake news. Eu seria o monstro das fake news. E tu, Gia, qual monstro tu seria? Então, baita monstro, hein? Baita monstro. Eu vou manter sempre naquela, né? Eu seria tipo um dragão vermelho ancião, aquele do D&D, sabe? Aquele bem RPGístico, tá? Eu seria esse daí. Mas, bom, vamos começar com a Helena, então. E aí a gente já pede para ela divulgar um pouco do trabalho dela, se apresentar também. E começa, Helena, aí dizendo que monstro tu seria. Essa é a tua apresentação no Covil, Helena, tá? Que monstro tu seria, daí depois tu fala de você. Oi, então, eu não sei se eu tenho força interior o suficiente pra ser um monstro, mas, sei lá, seria uma fada, talvez, porque não seria um bom monstro se eu fosse um monstro. Serve. Sem ser isso, o resto da apresentação. Eu tô morando aqui na Argentina faz alguns meses, eu vim pra cá em fevereiro e eu tô estudando cinema e eu sou fotógrafa, trabalho mais com fotografia artística, faço uns ensaios também. Ultimamente na quarentena ando fazendo mais autorretrato, tô produzindo uns videozinhos também e é isso aí. Muito bem. Temos o nosso amigo também aqui em Terras Lusitanas, o Guilherme, e a gente quer saber, reiterar, né, novamente a pergunta de qual monstro ele seria, qual monstro do Covil, e também perguntar o que ele estuda ali, como é que é e tal, como é que é as coisas. Fala aí, Guilherme. Olá Thiago, olá Jean, demais
companheiras de mesa. Eu sou Guilherme, eu tenho 28 anos, eu atualmente moro em Lisboa, estudo design de comunicação e multimídia na ETIC e também trabalho na mesma escola como designer gráfico no departamento de comunicação. E se eu fosse um monstro hoje, a única coisa que eu consigo pensar no momento seria o monstro do burnout, porque é o que eu tenho me sentido ultimamente, tendo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tudo em casa. Muito bem, muito bem. Genial, genial. E ainda temos a Jéssica, né? Jéssica, dá uma explicada para nós aí sobre o teu trabalho, tua formação, né? Eu vi que tu tem uma formação bem grande já, tu tem uma, né, enfim, tu tem um, como é que eu posso dizer, tem o teu currículo aí já bem montado, né? Explica pra nós, dá uma explanada aí pra galera e também fala aí que monstro tu gostaria de ser. Oi, todo mundo, obrigada, Jean e Thiago, por me convidarem para estar aqui. Eu tenho uma ideia de fazer um canal de comunicação, assim, das coisas que eu faço e sobre ciências, mas eu nunca, sentei isso. Então, eu agradeço muito o espaço dos amigos que estão fazendo e estão botando tempo nisso e convidando as outras pessoas que não têm tanta paciência. Eu acho que é muito importante nessa divulgação da ciência hoje em dia. Eu acho que o meu monstro seria, eu seria um antivacina. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço. Eu sou médica veterinária, sou formada na UFSM e eu trabalho com virologia desde 2015. Aí, logo que eu me formei, eu já entrei direto no mestrado e eu já entrei no mestrado sabendo que eu teria a possibilidade de vir aqui para os Estados Unidos. Que o meu orientador no Brasil, ele tem parcerias com laboratórios daqui, então eu estou aqui agora sob a orientação de um ex-orientado do meu orientador do Brasil. Eu terminei o meu mestrado foi pela UFSM, mas eu já fiz boa parte dele aqui, toda a parte do experimento, e eu estou trabalhando com vacinas desde que eu comecei o meu mestrado. Como eu sou veterinária, o nosso laboratório tem só veterinários, né? O nosso laboratório é focado em ciência animal, mas, né, a racionalidade, assim, por trás das vacinas animais e humanas, ela é a mesma, né? Então, vamos tentar divulgar um pouquinho mais, né, conversar um pouquinho sobre vacina e virologia agora todo mundo virou virologista de Facebook, né? Isso tá me dando uma úlcera gástrica, mas eu tento não prestar muita atenção. Então vamos poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito bom, legal, Jéssica, show de bola. Só me diz ali, eu acho que deu uma cortadinha pra mim aqui, que monstro tu seria mesmo? Eu seria um monstro antivacina. Muito bom, adorei que hoje a galera tá se puxando na criação dos monstros, né? Tá legal. Helena, Jéssica, legal que tu falou essa questão aí sobre a criação da divulgação científica, a criação de algumas plataformas, canais, né? Eu tenho falado bastante disso também. Então, esses dias a gente participou do Rizoma da Unijuí, que é um programa que eles têm, também existe um podcast. Quem quiser dar uma curtida, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas procura lá. E eu também já gostaria de agora agradecer todo mundo, na verdade, que tem criado, né, algum tipo de plataforma, que tem produzido conteúdo, principalmente nesse período agora, né, conteúdos úteis, então, porque eu acho que isso daí é bem legal. Tem muita gente que, tipo nós, então, que não estamos ganhando nada com isso, né, em questões financeiras, não tem nenhum retorno desse tipo. Mesmo assim, a gente tá aí, sabe? Então, eu acho que parabenizar todas essas pessoas que estão aproveitando do espaço da internet, que tenham um pouquinho de paciência para lidar com isso. E também agradecer a todos vocês que aceitam, então, a serem culpados, né, responsáveis por esse resultado que a gente vai ter desse episódio hoje, certo? Thiago, manda bala! Beleza, então, galera, a gente queria agradecer, reiterando, né, a presença de todos vocês. É importante pra gente que essa discussão aconteça, é importante pra todo mundo, né? E Helena, fada não é monstro, tá? Não é monstro, não. Eu queria dizer também que a questão do burnout, né, cara, isso aí a gente tem no escritório alguns casos que envolvem isso, uma situação bem complexa e que causa danos incríveis às pessoas, né, tipo, é uma coisa muito, muito grave. Bom,
O pessoal tá aqui hoje pra gente falar sobre a visão do mundo, né? Que está tendo do Brasil lá fora, quanto às questões do coronavírus e da pandemia. E a gente queria saber, assim, o que esse pessoal do lado de fora tá vendo nas suas televisões, nas suas vidas, quanto à imagem do Brasil no exterior, né? Inclusive, a gente tem uma notícia, que a gente sempre lê uma notícia no começo do episódio, que tem tudo a ver com isso, né? Eu vou ler a notícia aqui pra vocês, é a notícia do Valor Econômico. O Brasil pode ficar no fim da fila para receber vacina contra o Covid-19. Com a imagem bastante deteriorada, o Brasil é visto com espanto no exterior e ainda mais agora, com demissões de 2 ministros da saúde em um mês em plena pandemia. Fala aí, Jean. Cara, então, essa notícia aí, vocês podem me culpar, eu selecionei ela. Já faz um bom tempinho, né? Vou me chamar de Rubinho Barrichello daqui um pouco. Mas eu escolhi manter essa notícia aí, justamente porque ela tem muito a ver com o nosso episódio de hoje. Ela fala, então, em imagem bastante deteriorada, sabe? Então, quando eu vejo isso, assim, não tem como não ligar ao assunto do episódio, né? Então, o que eu imagino, assim, né? Eu vou falar o que eu imagino em versão meme, tá? Em versão meme. Eu imagino, tipo, os Vingadores se reunindo, assim, chamando todo mundo que pode ajudar, e o Brasil tendo a oportunidade de participar, de salvar o mundo de braços cruzados, assim, sabe? Não, eu não vou. Eu me recuso. É tipo isso, tá ligado? Então, assim, é perigosíssimo, cara, tá? Eu já falei sobre isso, e pra mim isso é mais um sinal, assim, mais um grande sinal, na verdade, um sinal super evidente de que a política do governo atual, ela tá inadequada, sabe? Ela tá super inadequada. Porque essa questão, esse contexto de pandemia, na verdade, ajudou a evidenciar isso. Então, se tu for ver, quem? É o governo do Brasil, sei lá, quem da Ucrânia lá, sei lá, tem três ou quatro líderes mundiais aí tomando esse tipo de atitude, sabe? Então é bem complicado, cara, bem complicado. Então, eu acho que o Bolsonaro aí, ele tá se isolando politicamente cada vez mais, faz um bom tempo já, e nesse sentido aí, fica mais evidente ainda. Da onde que eu tirei, então, essas informações, né? Depois a gente vai conversar com vocês sobre isso. Mas tem um podcast bem legal que chama-se Ao Ponto, né? É um podcast do Globo, tá? E o Globo, ele não é pra quem acha que ele é comunista, tá? A Globo não é comunista, a grande mídia nunca foi da esquerda, tá? É parênteses aí, não sei se é necessário, mas vai que hoje em dia até a Terra é plana, né? Então tem que avisar algumas coisas. Enfim, eu me preocupo muito com isso, porque, tipo, o Brasil ficar no fim da fila, pra começar, eu acho justo. Eu acho justo pelo tipo de atitude do Brasil. E eu não sei exatamente como seria isso. Mas com certeza, se o Brasil não se mobiliza, né, nessa questão da produção da vacina, se eles não se mobilizam nessas campanhas, obviamente quem não ajudou, quem não trabalhou junto, né, não vai ter prioridade alguma. E aí a gente tá novamente condenado aí por mais umas atitudes do governo. Então, obviamente, né, tem a ver com o nosso episódio, porque lá fora já estão nos vendo assim, né, cara? Já estão nos vendo assim, as autoridades, pelo menos, já conhecem qual é a postura do Brasil. Então essa notícia aí me preocupa bastante, Jean, essa notícia é uma notícia que, quando eu fui ler essa notícia, quando chegou aos meus ouvidos, né, eu fui até os sites, eu achei que era fake news, né? Eu achei que era mentira. Eu achei, isso é mentira, completamente mentira. Mas já diz muita coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo. Esse tempo atrás eu vi um tweet do Bolsonaro no Twitter, mas era uma foto, um print, né? Que dizia assim: tem que legalizar as rinhas de galo mesmo. Eu pensei, cara, isso deve ser fake. Eu fui lá olhar, era fake. Mas só por eu ter ido olhar, é muito sinistro, né? Imagina se eu precisar olhar que ele falou isso ou não. Isso me deixou um pouco com medo. Mas, assim, a questão da fila da vacina, isso é uma coisa... Imagina, tu consegue mensurar a quantidade de pessoas que vão ser impactadas por uma decisão de um maníaco psicopata que toma decisões a seu bel prazer de forma completamente maluca, e todo o seu séquito de monstros que estão em volta dele, que são completamente ideólogos, que não tem qualquer responsabilidade. Imagina se fosse você não ia conseguir dormir à noite, entendeu? Sabendo que foi responsável por destruir as chances de vida de tantas pessoas. Eu ia fazer um paralelo
que acho que o Jean vai gostar muito, porque ele gosta bastante de Civilization, é que parece que enquanto as outras nações estão evoluindo, o Brasil está preso numa era das trevas e não consegue sair daquela fase no jogo. O Civilization, inclusive, tava de graça esses dias, não sei se ainda está, baixem, né? É um jogo aí que faz essa, como é que eu posso dizer? Tu simula, então, uma civilização do início ao fim, digamos que assim, e tu pode ter, então, parcerias, alianças para entrar em progresso, para passar de eras, e geralmente tem aquela civilização que ela fica de braços cruzados, que não gosta de ninguém, que é inimigo de todo mundo, o mundo inteiro tá do mal, supostamente, né, e daí ela não evolui, ela fica atrás, né, então boa comparação aí, gostei. Eu também queria falar, já que a gente citou antes do podcast do pessoal lá da Uniju FM, o Rizoma, o podcast deles é bem legal, assim, é da rádio da Uniju FM, e eles convidaram a gente pra fazer o último episódio pra falar sobre guerra de informação e na época de pandemia. E foi uma conversa muito interessante com profissionais de jornalismo e relatos de pessoas que inclusive tiveram o coronavírus, né? E a gente falou lá de fake news e o efeito negativo delas, e também falamos quanto às notícias que estão saindo e estão sendo mentirosas, né? Eu queria ver aqui, será que a Jéssica não quer falar alguma coisa sobre a notícia também? Porque seria legal ela falar alguma coisa. Cara, eu gostaria de dizer que como pesquisadora brasileira, eu acredito que o Brasil tem mão de obra, o Brasil tem cérebros para desenvolver a sua própria vacina. Então, digamos assim, ó, se a gente tivesse líderes decentes, se por alguma razão a gente ficasse de fora dessa aliança mundial, o Brasil tem pessoal para fazer a sua própria vacina, mas o Brasil não tem infraestrutura para fazer, o Brasil não tem investimento para fazer, porque capacidade técnica não falta no Brasil. Existem profissionais, assim, ó, que quando a gente sai do Brasil, que tu vê o tamanho do alcance dessas pessoas, e uma delas é o professor Eduardo Flores, que foi o meu orientador lá na UFSM. No que tu sai do Brasil, tu tem uma ideia, assim, de quão grandes são esses nomes. E ele é só um exemplo, assim, que eu posso dar, sabe? Então, assim, nós temos profissionais, e ele é só um, que eu conheço pessoalmente, mas quantos outros virologistas existem na Fiocruz, em outras universidades, sabe? Então, assim, ó, o Brasil tem capacidade técnica para fazer a sua própria vacina. Se por alguma razão não política, sei lá, a gente teria ficado de fora, mas o Brasil não tem dinheiro para fazer. Os laboratórios não têm infraestrutura, os laboratórios, eles, assim, ó, os pesquisadores no Brasil são super-heróis. Tu vê a qualidade de pesquisa que é produzida e da forma que é produzida, com a quantidade zero, assim, ó, de incentivo, com professores tirando dinheiro do próprio bolso para comprar insumos do laboratório. A gente poderia fazer uma vacina, assim, nossa, brasileira, com patente do governo, que fosse produzida dentro do Instituto Federal, sabe? Mas não tem investimento, e daí sem investimento não tem como. Eu acho que se tu vê, a gente tem no Brasil, e isso é uma coisa meio histórica, que a gente tem um grave erro de não valorizar os nossos talentos, né? E os nossos talentos acabam indo embora e são super valorizados em outros lugares, e é o que a gente tem visto. Aquela coisa que no Brasil não se faz ciência, não se faz pesquisa, se faz muita pesquisa, inclusive se faz mais do que os recursos dizem que são possíveis, né? Jean, deixa eu te falar aqui o negócio. Diga. Tu viu o negócio das fake news que a gente tava falando antes sobre o Rizoma? Que tem um vídeo que rolou no WhatsApp, eu mesmo recebi esse vídeo, que é uma fila de presos que não estão sem máscara entrando no Banco do Brasil para receber o auxílio do governo. Tu viu isso? Eu vi a foto e a notícia, mas eu não sei o que tem. Pois é, cara, é fake. Essas imagens são muito anteriores à chegada do coronavírus no Brasil, e eles estão dizendo que os presidiários estão tendo prioridade na frente do povo honesto, né? Porém, assim, ó, essa narrativa de atacar presidiário é uma narrativa super antiga. Lembra da questão do auxílio prisional, que, nossa, meu Deus. E daí lembra depois que tinha o auxílio crack e o auxílio prostituição, que se falava? Coisas assim. Sim. Que eram esdrúxulas. Então é tudo mentira. Tem outra aqui que eu abri aqui, que é o Ministério da Saúde repassa 12 mil reais aos hospitais por cada morte por Covid-19. Então eles estão falando que os hospitais estão manipulando os dados para
ganhar dinheiro botando assim, o cara morreu de qualquer coisa, bota Covid-19. Também é mentira, isso nunca aconteceu, isso é fake news e também está sendo usado para mover essa campanha ideológica idiota do governo. Caramba, cara, horrível, horrível. Na verdade eu dei uma pesquisada sobre isso daí e o hospital não recebe, na verdade, esse dinheiro. Existe uma verba, de fato, mas que é passado para as coordenadorias, é um outro esquema, não tem nada a ver. Assim. Então a galera pega ali um pressuposto básico, sabe que existe o dinheiro, daí eles já inventam uma narrativa por cima e, né. Mas é só a galera se informar que descobre, né, Thiago? Boa fala aí sobre as fake news. Então, passando para nossa próxima parte, gostaria de ler agora as mensagens e os feedbacks aí, né, dos últimos episódios. Para quem não sabe, então, nosso último episódio foi sobre os filmes. Comentamos um pouco aí sobre alguns filmes, sobre o Coringa, O Poço, tá? Filmezinho novo da Netflix, Os Deuses Devem Estar Loucos e Infiltrado na Clã. Então aí, temos algumas mensagens que a galera mandou lá, principalmente no YouTube, né, Thiago? Esse episódio foi bastante comentado pelo YouTube. Então a nossa caixinha lá tá cheia de coisa, né? Cheia de informação aí. Pode começar aí, Tito. Eu vou ser totalmente autoritário aqui, vou botar o primeiro comentário que vai ser lido hoje como o da minha namorada, porque eu posso fazer isso. Aqui a gente não vive numa democracia, aqui é autoritarismo. Fernanda Ribeiro, minha excelentíssima namorada, falou: primeiramente gostaria de dizer que eu odeio o filme A Morte do Demônio. E a parte que chove sangue é a pior que eu assisti. E depois ela falou: tirando isso, dar parabéns pelo episódio, vocês estão melhorando, cada podcast está evoluindo. E ela falou que gostou principalmente quando comentaram o Coringa, que ela amou o filme. E a cada comentário ela lembrava das cenas que tinha do filme, né? Mandou um beijo pra gente. E eu queria dizer que eu fiz ela assistir A Morte do Demônio, de propósito. Eu nem gosto desse filme. A minha arma contra a minha namorada, quando a gente tá tendo conflito, é assim, vamos assistir um filme. Eu boto o pior filme pra assistir, só pra incomodar ela. Eu sei que isso é um pouco estranho, mas ela sabe que eu faço isso e a gente se dá bem assim. Ela colocou no final da observação assim, Joaquim Fênix mandou muito bem, mas Heath Ledger é e sempre vai ser o melhor Coringa de todos. Coisas que ninguém concorda, porque todos sabemos que é o Jack Nicholson. Fala, Jean. Esse daí é uma polêmica, pra quem não sabe, né? O Thiago tá tentando fazer colar na cabeça das pessoas que é o Jack Nicholson, o melhor Coringa de todos, né? Mas, né? Enfim, essa polêmica aí. O Thiago Martins ainda mandou lá no nosso Instagram dizendo que o Ledger foi o melhor. E, bom, de fato, o Heath Ledger, então, teve a maior quantia de votos na nossa enquete lá, inclusive. Mesmo com o Thiago tentando convencer que foi o Jack Nicholson. Pedindo para amigos, né, inclusive, ir lá e votar e dizer que foi o Jack Nicholson. Eu percebi, Thiago, eu percebi. Eu fiz isso, eu fiz uma pequena campanha. Então, olha só, temos o Rafa Amaral. O Rafa Amaral falou sobre essa polêmica e o seguinte, ele respondeu lá, ele botou: são diferentes. Se a proposta muda, a comparação pode perder o poder. Concordo muito, né? Que ele falou que, bom, são coringas com propostas diferentes, então eu sou do tipo de cara que não gosta de ficar comparando muito, né? Então eu gostei desse comentário, Rafa, boa. A Helena ainda mandou o seguinte, a Helena que tá aqui com a gente, olha só: amo muito o trabalho de vocês, o único defeito é que não é mais frequente. Então, Helena, olha só, obrigado, valeu, tá aí com a gente, então, tá aí com a gente agora fazendo. E pra vocês que estão ouvindo, é esse tipo de comentário que faz você receber um convite pra participar do nosso programa, viu só? É isso aí, galera, isso aí. Ou R$500. Também serve. No caso, o Gui e a Jéssica pagaram R$500, tá? Fake news. Então, pessoal, tirando as brincadeiras, assim, eu queria dizer que realmente o melhor Coringa é o Jack Nicholson. E que eu falei sobre o filme O Farol, né, que eu tinha falado, que é com o Robert Pattinson e com o Defoe, se não me engano. E o Rafa falou que ia me explicar o filme, né? Ele falou assim: o filme é alternativamente pesado, mas é um estilo diferente. Explicar ele é algo difícil, mas eu adoraria discutir isso contigo e apontar algumas partes. Abraço, galera, e parabéns pela ótima produção. Esse filme é muito sinistro, cara. O Farol, se vocês não assistiram, não assistam, porque não dá pra entender nada. Eu, pessoalmente, não entendi o filme. E teve o Gabi Shield 74, deve ser o Gabriel, que entrou em contato e mandou assim, conheci o podcast mês passado e ouvi tudo no mesmo dia.
Bom demais, parabéns aí, já virei fã. Muito obrigado, então, eu acho que só temos a agradecer, né? Agradecer o pessoal que entrou em contato, que comentou, né? Que deu sua opinião aí, né? Algumas opiniões críticas, inclusive, né? Show de bola. Então, para quem ainda não nos segue, né? Nos sigam, então, se inscrevam no YouTube, nos sigam no Spotify. Temos agora a página do Instagram, @instacovil, certo? E lá no Facebook também, aí temos a paginazinha lá. Nos sigam pra quê, né? Pra ter as notícias, as novidades, principalmente no Instagram ali, que vocês vão tá vendo que a gente lança de novo, tá? Vão poder interagir conosco nas enquetes, certo? Isso é bem legal, que depois a gente pode comentar e dá sempre assunto aí, né? Pra seguir. Enfim, nos segue lá, nos segue no Insta, no Face, se inscreve no YouTube. E vamos adiante, né? Bem-vindos ao Covil agora. Agora, de fato, iniciamos, né? Bem-vindos ao Covil. Acho que, como primeiro tópico aí do nosso episódio, fica evidente, assim, ó, fica gritante a importância da ciência, né? Principalmente agora. Nessa época aí, né, se você quiser recorrer à religião, você pode. Se você quiser recorrer aos seus valores, à sua família, você pode, tá? Mas eu acho que, assim, ó, o que tá super evidente é que você deve recorrer à ciência, né? Nós, como humanidade, devemos recorrer à ciência. E aí fica o grande questionamento aí sobre as decisões do governo, né? Frente, por exemplo, às escolhas técnicas, né? Porque eu lembro muito bem, assim, ó, que o nosso atual presidente, em épocas de campanha, ele dizia assim, ó, olha, não preciso entender muito de economia, porque eu vou chamar o Paulo Guedes, né? Daí, eu não preciso entender muito de tal coisa, porque eu já vou chamar o fulano. Eu não preciso entender de tal coisa, porque eu chamo o ciclano. E essa era a pauta dele, basicamente, né? Ele supostamente assumia que não entendia de nada, e não precisava, porque ele ia ter escolhas técnicas. Então, assim, na pior das hipóteses, o que dava pra pensar? Assim, ó, bom, então ele vai se cercar de uma galera que sabe das coisas, especialistas nas respectivas áreas. Bom, legal. Só que aí tu pega, em período de pandemia mundial, o cara ali, ele demitiu 2 ministros da saúde, cara. Como assim, sabe? Tipo, então, onde estão as escolhas técnicas? Onde estão aquelas escolhas, então, de pessoas especialistas, né? Onde estão? Então isso já é o primeiro questionamento aí, e eu ainda tô intrigado com aquela questão da vacina, né? Então, eu gostaria de começar perguntando aí, conversar com a Jéssica, tá? Já que a gente já falou da vacina, já que a gente tá falando da ciência e tudo mais, Jéssica, sei que não é a questão do coronavírus em si a tua especialidade, né, a tua área específica, mas tu podia falar um pouco para nós essa questão da vacinação, como é que funciona o processo, desde o processo de pesquisa, desenvolvimento, e como que tu vê, assim, a questão dos cientistas aí, assim, ou mundialmente, como que estão os esforços, que expectativa a gente pode ter, assim, o que tá rolando? Então, assim, ó, o processo de criação de uma vacina, a invenção de uma vacina, ela começa, né, dentro de um laboratório com estudante de doutorado, com estudante de mestrado, que ela é toda aquela parte de quem é acadêmico já está bem familiarizado. Tem uma hipótese, testa essa hipótese. Então, como é que a gente faz? Eu que particularmente eu trabalho com vacinas, né? Eu tenho aqui uma hipótese de que essa proteína desse vírus vai funcionar como uma vacina. E aí tem diferentes plataformas para entregar essa vacina na tua especial, né? No caso, eu trabalho com gado, mas não são do presidente, gado. E aí, então, tu testa, a gente faz todos os testes. Primeiro que agora o desenvolvimento racional de vacinas, ele passa por um procedimento in silico, que existem diversos softwares, diversos programas e websites que tu faz, que tu testa a tua vacina no computador. E daí, em teoria, isso funciona, beleza, então tu parte pro in vitro, que é o teste em linhagens celulares, tu vê se o teu vírus a atividade do vírus
bloqueada, vamos dizer assim, pelos componentes da sua vacina, se todos os seus componentes da vacina estão lá, tu só tinha milhões de testes, e aí dá tudo certo, daí tu pode ir para os testes em animais. Para as vacinas para humanos, esse procedimento é exatamente o mesmo. Tipo, não pode passar direto para testes com pessoas. Precisa testar em animais primeiro, fazer, digamos assim, um experimento piloto. Essa parte básica, então, é igual, né? Daria para dizer que é o mesmo padrão, sim. Exatamente. A diferença é que, por exemplo, a minha vacina eu testei direto em bezerros. E eu não vou precisar testar em pessoas, porque bezerros são o alvo, né, da minha vacina. Mas, é a finalidade. Exatamente, essa é a minha finalidade. Mas, digamos assim, para pessoas, tem vários outros, por exemplo, assim, ratos. Existe assim, uma coisa fantástica, uma linhagem de ratos transgênicos em que as células do rato se comportam como células humanas. E aí tu pode ter uma ideia de como isso vai funcionar nos humanos, e aí tu publica o teu artigo, tu defende o teu doutorado, tu defende o teu mestrado, e se essa vacina for muito boa, uma companhia vai querer comprar ela e vai licenciar ela. Até aí a gente tá falando da invenção de uma vacina. A vacina foi inventada, ela existe. Aí, para essa vacina ser lançada no mercado, ela precisa ser licenciada. E aí aqui nos Estados Unidos o FDA, que no caso no Brasil é a Anvisa, que são essas agências que fazem essa regulamentação. E antes dessa vacina poder ir, ou qualquer outro medicamento, poder ir para o mercado, vem uma série de estudos que tem que fazer, de segurança principalmente. Ou esse medicamento, essa vacina pode ser administrado em crianças, ele é seguro em idosos, ele é seguro em mulheres grávidas. Então, é por isso que o processo de um medicamento novo, mais ou menos, se leva 10 anos entre alguém inventar ele e ele ser lançado no mercado. Por isso que eu não tô, assim, muito esperançosa de que até o final do ano a gente vai ter uma vacina, sabe? Porque existe todo esse processo, e o processo existe, e eu sei que ele é muito burocrático. É muito burocrático. Mas os processos, os protocolos existem para garantir a segurança das pessoas, que é para tu não lançar um produto que vai ser utilizado em massa, especialmente agora numa pandemia, que vai ser usado por bilhões de pessoas, não é tão bom assim, sabe? Aí é tarde demais, né? Depois que tu aplicou em todo mundo já. Exato, ou tipo, né? É tóxico pra criança, foi mal. Não pode, né? Não pode. Peraí, mas daí bilhões de crianças já tiveram contato daí, né? Exato. Complicado. Então, esse é o procedimento, a invenção de uma vacina, o licenciamento, e até ela poder ir para o mercado, vacina de qualquer outro medicamento, tem essa série de processos que são feitos para garantir a segurança de quem vai receber. Massa. Legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Tava ouvindo aqui a fala da Jéssica, muito interessante, eu não sabia dessas coisas, assim. E tem essa questão, né, dos caras da antivacina e tudo mais, e às vezes eu penso, né, porque se fosse assim, você não se vacina e você tem essa escolha de não se vacinar, e se você pegar a doença, você morre, aí tudo bem, é uma escolha tua, né? Só que, pelo que eu li, eu não entendo muito disso, talvez pudesse falar um pouquinho sobre isso, é que existe um problema em tu não vacinar a população para o risco das doenças voltarem, não tem? Tem isso, né? Que as doenças que, às vezes, até quase erradicadas, elas voltam por falta da vacina. Tá certo isso? Sim, tá certo. Assim, a vacina, ela é um pacto social. A gente se vacina, eu acredito que todos nós aqui fomos vacinados, e se não fomos é porque teve alguma razão específica para isso. Como é que eu vou dizer assim, a racionalidade por trás da imunidade de rebanho, ela é tão simples quanto fascinante. Porque assim, tu vai ter sempre aquela parcela da população que não pode se vacinar, tá? Ou seja, tu tem recém-nascidos, tu tem pessoas que são imunocomprometidas, tu tem pessoas que são, por alguma razão, alérgicas àquela vacina, e elas não podem se vacinar. Ok, não podemos fazer absolutamente nada sobre isso. Então tá. Então a gente vacina todas as outras pessoas, e assim a gente protege essas pessoas que não puderam diretamente ser imunizadas contra essa doença. E como isso funciona? Vamos imaginar aqui uma sala com 100 pessoas, e 5 pessoas
pelas mais diversas razões, não podem receber a vacina. Por qualquer razão. Aí, as outras 95 pessoas receberam e estão imunizadas. Aí, tu vai largar o vírus ou o patógeno qualquer lá dentro dessa sala. E daí, esse vírus vai ter 95% de chance de entrar no sistema de uma pessoa que está protegido. E o ciclo do vírus vai terminar ali. E é assim que a gente protege as pessoas, aquelas pessoas, a gente está se protegendo e tu está protegendo as pessoas, porque tu serve como um escudo, entendeu? E tu consegue segurar esse escudo. E atrás de ti estão as pessoas que não conseguem segurar essa barreira. Então é assim que a imunidade de rebanho funciona. Em a maioria da população ser vacinada e ser protegida, a maioria da população vai se infectar com o vírus, porque isso é uma coisa que as vacinas não evitam. Tu vai se contaminar pelo vírus, mas a doença vai parar ali, não vai ter doença. Tu não vai excretar aquele vírus, o ciclo do vírus vai terminar ali em ti. E é assim que a sociedade protege as pessoas que por alguma razão não podem tomar vacina. No que tu começa a optar por não tomar vacina, tu começa a abrir um buraco nesse escudo, entendeu? Tu vai começar a perder proteção. E aí tu tem pessoas que, digamos assim, eu vou pegar um vírus da gripe, eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhuma outra condição, e eu vou pegar e eu vou ficar de cama 1-2 dias, beleza? Mas aí eu vou passar pra minha colega, que mora aqui no meu apartamento, que é asmática, e eu vou mandar ela pro hospital. E isso tudo poderia ser evitado se eu tivesse tomado a vacina, sabe? Então, é esse senso de coletividade que as pessoas não têm e que me deixa furiosa sobre antivacina. É uma questão ética, né? Eu gosto muito quando falam de vacina, essa questão que ela é um pacto social, né? Isso me chama sempre bastante atenção, principalmente pela parte da filosofia, né? Que eu gosto muito, que é a questão da ética. Tem alguns estudos aí. E é realmente a vacina aí como um posicionamento ético, né? Tem uma perspectiva moral aí por trás disso, né? Que envolve a convivência no coletivo, né? É bem legal. Muito interessante o que tu falou, Jéssica. Legal mesmo. Jéssica, tu que és da área da ciência e da comunidade científica, e estavas a falar também todo esse processo que é necessário para construir uma vacina e testá-la cientificamente para ser algo realmente eficaz no combate a uma doença. Como tu, mas também a comunidade científica, vê essa ideia do governo brasileiro de depositar todas as fichas na cloroquina em todos os níveis de casos de Covid hoje no Brasil? Assim, eu tenho lido algumas coisas, porque pra mim no começo não fazia o menor sentido, né? Tipo assim, por que eles estão investindo tanto nisso? Por que eles estão insistindo tanto nisso? E daí, depois, até lendo em alguns sites até aqui dos Estados Unidos que eu vi, que assim, quanto mais tu reafirma, e tu pode notar que, por exemplo, aqui o governo Trump, até poucas semanas atrás, eles também estavam tipo assim, cloroquina. E assim, e são principalmente esses governos que são, entre aspas, assim, negacionistas da pandemia. Por que eles fazem isso? Porque tu cria uma sensação de que tudo bem tu pegar coronavírus, porque tu vai ter cloroquina e tu não vai morrer, e então tu pode voltar ao trabalho. Então, eu vejo que é mais ou menos isso, sabe? Porque a comunidade científica já tem tantos estudos dizendo que a cloroquina não funciona, que muitas vezes ela agrava, mas eu acho que a cloroquina está sendo usada para produzir essa falsa sensação de segurança nas pessoas. E daí elas vão se sentir melhor em voltar a trabalhar. Então seria uma coisa mais, digamos assim, mais voltada para a parte econômica do problema. Muito interessante, Jéssica, muito legal o que tu falou. É legal ver, tipo, a posição de alguém que trabalha com a questão mais da biologia, da veterinária, dessas coisas, tipo, que poderia se dizer que é da saúde, né? Então, vamos passar um pouquinho para falar com a nossa querida amiga castelhana, Helena. A gente queria te perguntar, Helena, a questão é o seguinte, ó.
como que tá as coisas aí na Argentina? Tu tá um bom tempo aí, tu pegou a ascensão do coronavírus em seu momento mais complicado e quando tu estava aí, né? E a gente queria saber assim de ti, como é que tá sendo viver aí quanto às medidas do governo? Exatamente essa é a pergunta. Tu acha que tá tendo um bom cuidado aí? Tá legal? O pessoal tá fazendo o lockdown? Como é que tá as coisas aí? E ou tá igual ao Brasil, que praticamente tá normal as coisas, assim, a maioria das cidades? Pode falar. Então, a princípio aqui, tipo assim, o coronavírus chegou aqui depois que chegou no Brasil, né? O primeiro caso foi confirmado uma semana depois, mais ou menos. Mas eles logo, assim, as primeiras semanas, eles fizeram lockdown. E aí foi, tipo, só mercado e farmácia aberto mesmo. Tinha pouquíssima gente na rua. Passava um carro avisando que isolamento social preventivo obrigatório, dizendo que não podia sair, etc. E o plano do governo era, tipo, ir liberando aos poucos, né? E flexibilizando a quarentena. E aí isso ia ser, tipo, definido pelo número de dias que leva para dobrar o número. Agora a gente chegou na 4ª semana, que é a última delas. A próxima é a liberação, que, né, sabe-se lá quando vai ser. Mas eu vejo que com a flexibilização e também com o impacto econômico que está tendo aqui na Argentina, né? Porque a Argentina, né, já é conhecida por não ter uma economia lá das melhores. Tá tendo bastante protesto ultimamente. E, bom, teve alguns escândalozinhos, assim, em torno do comportamento do presidente, porque o presidente se comporta bem, ele fala bem, ele não é um Bolsonaro da vida, né, convenhamos, ele tem alguma noção, assim, mas... Ele tem algum decoro. Exato, ele teve falas bonitas e tal, eu fiquei emocionadíssima, por causa que meu ponto de comparação é Bolsonaro, né, então, nossa, alegre. Mas nos últimos tempos, nesses últimos dias, ele fez uma pronunciação e ele abraçou um ministro. E aí o pessoal já ficou super bravo. E também teve uma foto que ele fez com uma máscara meia colocada, assim, com umas pessoas atrás, tipo, enfim. Que gerou polêmica, assim, de certa forma. Mas, no geral, se tu for comparar, né? Até pelos números, já devem ter visto aquelas imagens que circulam por aí, a questão do número de mortos, a questão do número de contaminados. É bem diferente, eu acho que o fato de ter tido um lockdown tão grande no início e também até as propagandas, o fato de que o Estado em si está sendo consciente, no geral, acabou tornando as pessoas mais conscientes também. Legal. E, Helena, só uma questão aí, eu não sei se são esses os números, eu tinha visto um vídeo, eu acho, falando sobre isso. Agora me perdoem aí que eu vou bancar o leigo mesmo, porque eu não sei se era tipo na Argentina, mas dizia-se então sobre o total de número de contaminados aí na Argentina, que batia com o total de números de contaminados no Brasil em um dia ou algo do tipo. Não sei se tinha algo a ver com isso, não sei se tu tem ideia sobre o que eu tô falando, se é isso mesmo. Eu não sei, honestamente eu não sei como é que estão os contaminados em um dia no Brasil, não tenho acompanhado. Mas hoje tem 16 mil casos confirmados e 528 mortes. E, bom, esses dias, outro dia eu tava vendo também, e quando o Brasil tinha chegado a 20 mil mortes, né, agora já passou, a Argentina tava com 10 mil contaminados. Então realmente é gritante. Não, porque eu vi isso, cara. Eu vi o pessoal falando sobre isso num vídeo. E aí diz que o pronunciamento do Bolsonaro, né, foi o quê? Não, porque a Argentina tá se encaminhando para um comunismo. Bom, eu penso assim, ó, que o que o Bolsonaro tá fazendo é uma grande propaganda pró-comunista, né? Então só pode, porque... Sim, realmente. Se é isso aí, o comunismo, né? Não tô entendendo muito bem. Mas, né, legal. Mas, Helena, deixa eu te fazer uma pergunta rápida, assim. Tu tem, tipo, como é que tá as coisas no sentido, assim, tu pode ir no mercado aí, tu pode ir numa praça, se tu quiser. Não que tu deva ir numa praça, por exemplo, mas é possível ou tá proibido fazer isso? Então, agora como a gente já tá na 4ª semana, o comércio ele já tá mais liberado. Eu posso ir no mercado... Bom, no mercado eu sempre pude, né? Mercado, farmácia sempre esteve aberto. Agora também,
outros comércios estão liberados. E a questão da praça, assim, quando chegou na 4ª semana, o presidente fez um pronunciamento e ele falou que nas cidades que tivessem menos de 25 mil habitantes, as pessoas estavam liberadas para fazer passeios que durassem 1 hora em um raio de 500 metros, todos os dias. Aqui em Rosário não, porque é uma cidade grande. Mas mesmo assim, tá meio que liberado, mais ou menos assim, por causa que tu vê pessoas com crianças bastante que vão dar uma volta e tal. Tem bastante polícia ali pelos parques e tudo mais, mas eles não estão mais controlando isso. Antes eu acho que era mais controlado. Teve bastante gente que foi multada, detida. Inclusive teve um caso, quando estava mais rígida a quarentena, né? Teve caso de pessoas que furaram a quarentena, saíram para andar de bicicleta ou passear, postaram nos stories, denunciaram essas pessoas e elas foram presas depois. E aí os jornalistas aqui, eles são muito... Eles não têm muitas... não sei. muitas papas na língua, vamos dizer assim. Eu não sei outra palavra. Mas... eles xingando, assim, mostraram o vídeo das pessoas e xingaram horrores as pessoas em rede pública, sabe, assim, porque elas tinham saído pra dar uma volta. Interessante. Legal. Interessante. E aqui em Juí a gente tem visto, pelo menos aqui, a gente mora em Juí, que os caras estão fazendo churrasco todo final de semana, os caras estão saindo, os caras estão... e não tem nem vergonha de postar story fazendo festinha em casa. Isso é um absurdo. Mas, Jean, fala aí, acho que o Gui também quer perguntar alguma coisa pra ele, né? Eu queria falar um pouquinho com o Gui agora nesse sentido aí que tu perguntou pra Helena, né? Gui, manda pra nós aí o seguinte, cara, o que tá acontecendo aí, o que aconteceu em questão de isolamento, tá? Como é que foi o processo e como é que tá agora? Tipo, se chegou a ter lockdown mesmo, imposto por lei, nessa questão de ter o controle, o policiamento, ou se não chegou a ter... porque eu ouvi, inclusive, umas fake news uma época, ali até conversei contigo pra saber como é que tava, eu me assustei, né, mas que estavam saqueando o mercado, que virou caótico a coisa, mas eu acho que não é bem por aí, não era isso. Mas enfim, conta pra nós um pouco como é que tá aí a situação, como é que foi esse processo, como está. Cara, eu acho que Portugal teve 3 pontos muito importantes nesse combate ao Covid. O primeiro foi ter um governo que tomou atitudes muito rápido. Por exemplo, o primeiro caso, eu estou aqui com os dados que estão disponíveis no Público, que é um dos maiores jornais aqui de Portugal, em que no dia 2 de março nós tínhamos 2 casos confirmados. E no dia 18 de março já haviam 643 casos, foi decretado um estado de emergência, onde foi determinado, esse estado de emergência dava liberdade aos poderes de, não foi bem um lockdown, mas de manter a população em casa para conter a disseminação do vírus, em que as pessoas só poderiam ir à farmácia para fazer compras de necessidades, né, de comida, alimentação, poderiam sair até para fazer exercício. E também, deixa eu me lembrar, qual era o 4º tópico? Ir para trabalho. Porque, por mais que havia grande parte das empresas, obviamente, estão ainda a trabalhar em home office, mas há ainda serviços essenciais que precisam de pessoas que vão até os locais para trabalhar. Uhum. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto eu acho que, como a Espanha foi muito forte a disseminação e o número de mortes, Portugal agiu muito rápido também por causa disso. Como nós fazemos problema com eles, acho que o medo de que fosse igual aqui foi grande, porque até os portugueses que eu conversei sobre isso, na visão deles, o sistema de saúde português é precário. E então, como a população portuguesa tem uma parcela muito grande de idosos, poderia ser muito próximo do que aconteceu com a Espanha. Então, a Espanha também serviu de exemplo para que as autoridades tomassem atitudes rapidamente. E o terceiro foi que a população também teve consciência de ficar em casa. E eu acho que, voltando agora também ao que tu falou ali sobre
sobre saques e tal, não ocorreu, mas ali isso eu lembro muito bem porque foi a minha primeira semana de estágio, da semana do dia 9 de março, foi quando começaram os boatos que haveria uma paralisação. E nessa semana já muitas pessoas iam aos mercados e faziam compras enormes. Via muitas pessoas comprar papel higiênico sacos e sacos de papel higiênico sem necessidade alguma. Mas isso depois dessa primeira semana de lockdown se estabilizou. Nunca faltou nada nos supermercados. Às vezes, por exemplo, você ia no mercado, sei lá, não tinha uma cebola, mas assim, nunca faltou comida, nem nada de necessidades básicas para a população. Então, acho que foram esses 3 pontos. Não chegou a ficar caótico, assim? Não. É só nessa primeira semana, quando havia essa possibilidade de fechar, realmente, todo mundo ficar em casa, que sim. E também, nessa questão da população, por exemplo, aqui em Portugal, a população é religiosa. E, por exemplo, na semana da Páscoa, obviamente era proibido as pessoas ficarem em casa na semana da Páscoa, que para eles é algo impensável em termos comuns. Então, só para também dar apontar como está a relação do vírus hoje, nós temos 32.500 casos confirmados de Covid, 325 mil suspeitos, 1.410 mortes e 19.409 recuperados. O pico da contaminação foi no dia 10 de abril, com 516 casos. Hoje, no dia 31 de maio, a evolução dos casos estava em 290 apenas. Então, acho que esses 3 fatores, e também principalmente da população ter ficado em casa, ter se conscientizado, ajudou muito na pouca disseminação do vírus. Que eu acho que não chega nem a menos de 10% da população portuguesa hoje teve contato com o coronavírus. Ótimo. Que bom. Gui, eu tenho uma pergunta, assim, para ti, em Portugal e, se sabe, em outros países da Europa, como é que foi a ação do governo em ajudar financeiramente as pessoas? As pessoas receberam algum auxílio? Esse auxílio foi uma vez só? Esse auxílio está sendo mensal? Porque a Europa está num lockdown severo há muito tempo, né? Então, como é que o que tu sabe, assim, sobre a ajuda financeira que as pessoas estão recebendo? Se elas estão recebendo? A ajuda financeira em si, eu honestamente não sei te dizer, mas o que eu vi das atitudes do governo português foi, por exemplo, muitas empresas ainda estão em um regime de layoff, que é como o funcionário não é demitido, mas ele não está a trabalhar. Ou seja, ele vai ter uma redução no salário, mas o contrato de trabalho se mantém. Pelo que eu sei, eu acho que o trabalhador recebe 66% do trabalho, então 2/3 do salário, e essa parte do salário, esse 66%, é pago pelo governo. Então, por exemplo, onde eu trabalho, a grande parte dos funcionários estão em layoff e recebendo esse auxílio do governo, que é essa parcela do salário que eles já ganhavam. E também outra ação do governo português que eu achei extremamente importante foi eles darem, não sei se o termo certo é asilo, mas todos os imigrantes que estavam ilegais no período de lockdown não, porque não foi, né? De isolamento, tiveram a sua situação legalizada por esse tempo de pandemia, para que eles também pudessem ter acesso aos serviços de saúde, por exemplo. Acho que isso foi também algo uma atitude muito séria e feliz do governo português para os imigrantes, principalmente eu acho que aqui os imigrantes africanos. Legal isso, cara, legal. É bem interessante que haja essa consciência e que tá dando certo, né? Tu vê pelos números, na verdade, que uma gigantesca diferença, um abismo aí de como, por exemplo, Portugal lidou, ou até a Argentina, pelos números, frente ao como o Brasil tá lidando, né? Hoje, por exemplo, desde o mês de março,
já começaram medidas de flexibilização do isolamento, né? Então, por exemplo, nós chegamos ao ponto de que amanhã as academias podem voltar a funcionar. Ontem, por exemplo, foi a primeira vez em quase 3 meses que eu utilizei metro, porque eu só saía de casa para ir ao mercado. Hoje nós já podemos ir a restaurantes, desde que se mantenham respeite o espaço, se não me engano, de 1,5 metro ou 2 metros de uma mesa da outra, ou de preferência, se o restaurante tiver uma esplanada, que essas mesas estejam do lado de fora. Então, está sendo tudo muito gradual para que, se haja um aumento no número de casos, seja logo detectado e, se precisar, volte a ser mais rígido o processo de isolamento. Mas eu acho que é bom que grande parte da população não tenha contato com o vírus, ao mesmo tempo que eu acho que isso no futuro talvez não... Isso talvez até a Jéssica possa me falar melhor, porque quanto menos pessoas têm contato com o vírus, menor a imunidade de rebanho que essas pessoas vão ter no futuro. Então, se a gente tem poucas pessoas contaminadas, poucas pessoas vão ter essa imunidade mais para frente. Então, acho que agora esse seria o maior problema que temos aqui, se essas pessoas que não estão contaminadas vão conseguir não ficar contaminadas até termos uma vacina ou uma cura, ou se teremos muita contaminação muito rápido, como foi em outros países, por exemplo. Só nós não sabemos ainda não tem nenhum estudo que comprove que as pessoas não podem pegar a doença de novo, né? Até essa é uma das barreiras da produção da vacina, se essa vacina vai ser realmente eficaz para prevenir, porque existem algumas respostas do organismo que não previnem de pegar a doença de novo, né? Pro caso do coronavírus, a gente espera que sim, né? Que a partir do momento que tenha uma vez, que a gente seja capaz de montar uma resposta, mas infelizmente ainda não tem um estudo assim, concreto de que você pegou uma vez e depois disso não pega mais. Interessante, pessoal. Eu fiquei muito surpreso, inclusive, com essa fala do Guilherme quanto a essa flexibilização da questão da imigração, né? Porque a tendência é que existe um grande movimento que eu noto anti-imigração e endurecimento de fronteiras e tudo mais. Então isso é uma coisa muito humana e muito inclusiva da parte deles. Fiquei realmente impressionado. Mas que nem tu falou aqui no começo ali, quando se pensou no lockdown, que deu um pouquinho de um certo caos nas farmácias, postos de gasolina e nos mercados, isso aconteceu aqui também, sabe? O pessoal foi nos mercados e pegou assim, comprava 3, 4 carrinhos de mantimentos, porque eles achavam que iam ficar sem comida. Bom, a gente já deu para notar, já chegamos aqui, já notamos que tem uma grande diferença na forma que o Brasil lida com essa situação e como os países que vocês moram lidam. Isso é uma coisa incontroversa. Visto essa diferença, eu queria perguntar para a Jéssica, especificamente agora, como tu tem notado a posição da mídia nos Estados Unidos em relação ao Brasil e ao governo no contexto da pandemia? Por exemplo, porque eu também acompanho os sites internacionais, mas eu acho que tu poderia falar melhor, tu tá vivendo aí, o que se fala do Brasil aí, o que se fala do governo aí sobre essa pandemia, o que se fala do Bolsonaro e de como que ele tá agindo para lutar contra a pandemia, o que as pessoas falam, o que a mídia fala, o que os jornais falam. Isso seria bem interessante, porque tu podia contar pra gente agora. Primeiro, agora que tu falou da questão da imigração, aqui a ação do governo foi barrar vistos e cancelar processos de green card. Então foi exatamente o oposto do que foi feito por Portugal. Fico feliz que algumas partes do mundo estão vendo a crise assim, de uma forma mais humana, mas esse não é o caso aqui nos Estados Unidos. Muito bem, então eu vou ser bem sincera com vocês, faz um tempo que eu parei de assistir TV.
porque, que nem eu falei antes da gente começar, eu tô em casa desde o dia 19 de março, que foi quando a minha universidade fechou. E no começo a gente... É inevitável, né? A gente buscava informação e o que está acontecendo, só que eu notei que isso para mim estava me fazendo mais mal do que bem. Então, o que eu assisto assim agora mais regularmente são os comunicados do governador do estado de Nova York. Eu assisto geralmente por lives no Facebook e eu evito assim de ligar a TV em noticiário porque às vezes eu acho que é claro que informação é importante, mas às vezes eu acho que é demais, sabe? Então você tem que preservar a tua saúde mental um pouco. Eu conversei com algumas pessoas, com o meu namorado, para pegar assim, uma ideia, porque aqui, assim como no Brasil, tu tem as pessoas que acusam certos canais de direitista e esquerdista. Então eu procurei a CNN, assim, consenso que é uma rede democrata e que a Fox é uma rede republicana de notícias. Então eu procurei assim manchetes de vários, desde que vocês me avisaram que a gente ia estar fazendo um programa sobre isso, eu procurei a cada pouco dar uma olhada nas manchetes, né? E a maioria das pessoas das pessoas com quem eu conversei também, ninguém cita uma ação direta do governo do Brasil. Olha, eles fizeram isso aqui e isso foi muito ruim. Não, uma das últimas vezes que eu estava assistindo um telejornal e que eu até gravei, que estavam falando do Brasil, foi quando o presidente falou que a gente deveria encarar o vírus como um homem, de cabeça erguida. E assim, é uma pena que vocês não estão me vendo agora, porque assim, eu não tenho como explicar para vocês a cara que a jornalista fez quando ela falou isso, porque é uma coisa absurda. É um vírus, tu não tem como encarar um vírus como um homem, ou como uma mulher, ou como um frango, sei lá, não sabe? Então, tudo as pessoas e a própria mídia parece bastante incrédula com as ações do governo federal e com as inconsistências do governo federal também. Então, é um sentimento meio que de espanto, assim, de como assim encarar o vírus como um homem? Tipo, de que tu quer dizer com isso? Do que tu tá falando, sabe? E mais recentemente, que tá nas mídias todas, foi o banimento das viagens do Brasil e pro Brasil, né? O que para mim pessoalmente é muito triste, porque a minha mãe estava com viagem marcada, né? Mas eu também nem posso ficar muito brava, porque isso foi uma medida do governo que o governo americano tomou com a China e com a Europa no começo da pandemia, e o Brasil agora sendo o segundo país com o maior número de casos, é natural que sejam fechadas as fronteiras, né? Então é isso que está na mídia assim, atualmente, é a inércia do governo, os números subindo e parece que e não tem ninguém fazendo nada. Então é mais ou menos esse sentimento meio que de incredulidade, assim, ó, que eu vejo em todas as mídias, tanto nas mídias ditas republicanas quanto nas mídias ditas democratas, né? É um sentimento meio que de incredulidade, tipo assim, como assim? Tu tá com mais de 20 mil mortos e isso não tem ministro da saúde, né? Então mais ou menos esse, assim, o sentimento, né, das notícias aqui. Tá, e assim, ó, aqui no Brasil a gente vê uma flexibilização moral das pessoas em defender o nosso presidente Jair Bolsonaro, não importa o que seja feito, entendeu? Eu pessoalmente, eu acho que se ele decapitasse um bebê em rede nacional, as pessoas diriam, mas tem que ver que ele fez isso, sabe? Eu acho que teria relativização suficiente pra dizer assim, não, isso tem um motivo. Porque a gente tá vendo coisas absurdas e as pessoas conseguem relativizar e dizer, não, tudo bem, tá tudo certo. A gente queria saber, nos Estados Unidos, tu também vê essa massa cega em defender o presidente Donald Trump, que muitas vezes eles não se curvam a evidências científicas, né? Ele é bem autoritário em dizer, eu tô certo, pronto. Tu vê esse movimento aí? Com certeza, com certeza. Aqui tem uma expressão que eu acho fantástica, porque não faz o menor sentido. É a melhor coisa desde o pão fatiado.
E aqui tem muita gente que acha que o Donald Trump foi a melhor coisa que aconteceu para esse país desde o pão fatiado. Porque continua, tu vê os protestos que aconteceram no meio da pandemia, que agora foram suprimidos por outros protestos que estão acontecendo no país, deu um monte de homem branco armados com AK-47, protestando contra o fim do lockdown, e invariavelmente tu vê uma placa de Donald Trump 2020, que temos eleições daqui a alguns meses aqui, quer dizer, não sei se vai ter, mas em suporte ao presidente. Então, assim, e também não importa o que ele faz, as pessoas também são um monte de doidos da cloroquina nas caixas de comentários das notícias, que eu também tenho evitado de ler, mas sempre tem, e para mim me parece mais ou menos na mesma proporção na mesma proporção de que o Bolsonaro tem seguidores, digamos assim, o Donald Trump também tem seguidores aqui. E agora eu não sei bem, por causa de todos esses protestos que estão acontecendo no país, que estão literalmente queimando o país abaixo, talvez isso não reeleja o Donald Trump, mas o concorrente dele, democrata, eu particularmente acho ele muito fraco, assim. Ele não é carismático, pelo menos nem se compara ao que o Obama foi. Esse cara que vai concorrer com o Donald Trump foi o vice do Obama. Então eu não sei, e me preocupa um pouco assim, a reeleição do Donald Trump. Agora, com esses protestos de cunho racial que estão acontecendo, talvez isso prejudique a campanha do Donald Trump para a reeleição. Mas antes disso tudo acontecer, eu e a minha amiga que moramos juntos, somos os dois brasileiros, a gente estava realmente muito preocupada que o Donald Trump seria reeleito. Certo. É complicado. Eu acho que esse fenômeno aí é do mundo, né? Não dá pra... Eu acho que realmente não é só no Brasil isso, é uma questão mundial, é uma questão da humanidade que tem essas tendências aí, né? Mas, bom, eu não vou também adentrar muito nessa temática, certo? Conforme o que a Jéssica tinha falado, aquela coisa do candidato contra o Trump, talvez seja uma pessoa fraca em questão do carisma e coisa assim, a gente não pode negar, né, cara, que o Trump, tanto ele quanto o Bolsonaro, eles são super carismáticos dentro da bolha deles, e eles são pessoas muito vaidosas e muito autoritárias, então eles sabem, eles fizeram aquele discurso, aquela propaganda que deu muito certo, o mito, eu falo na cara, eu sou o original, eu não sou da velha política, então... Realmente, sabe? Eles são pessoas que é muito fácil de tu ir na onda deles se tu não tem o mínimo conhecimento. O seguinte, né? Eu vi esses dias, tava lendo um pouco sobre essas questões aí de política. O Brasil, temos uma tradição no Brasil que inclusive tende muito a isso, né, Thiago? Que tu falou ali do carisma e tudo mais. A gente é pouco racional e mais, como é que eu posso dizer, emocional, assim, na política. Então, isso tem a ver com aquela nossa tendência a buscar um líder pai, né, o paizão, aquela tendência paternalista. É a velha história da minoridade política que busca um salvador. Então, a gente quer ver uma pessoa que inspire, né? E isso daí começou a surgir de novo esses dias, quando deu todo aquele problema com o Sérgio Moro, né? Então causou um racha ali nos apoiadores do governo, né? Então os que apoiam o Bolsonaro e os que apoiam o Sérgio Moro. Por quê? Porque a gente tá vendo que pessoas, tá? Que seguem nomes, que seguem personalidades ali. Eles não estão preocupados com se o Sérgio Moro vai ter um projeto político. Será que ele vai se candidatar à presidência? Qual seria o projeto político do Moro? Não, elas não pensam nisso. Elas pensam, nossa, esse cara é o meu herói, sabe? É esse olhar de criança, com o olhinho brilhando, assim, que eles têm, e eles querem acreditar nisso, cara. É mais ou menos por aí. E, cara, assim, ó, tanto o Trump como o Bolsonaro, eles se ancoram nesse discurso do politicamente incorreto, mas é isso que as pessoas pensam. Eu tenho a coragem de falar o que ninguém mais tem. E
Isso até foi uma coisa que eu já ouvi aqui de pessoas que eu gosto muito. Tipo assim, porque o Donald Trump teve a coragem de fazer, de tomar certas manobras políticas que os outros não tiveram. E daí tu pergunta, tá, mas qual? E aí ninguém consegue responder, porque ele não fez nada de extraordinário. É a mesma coisa o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ter coragem de fazer as coisas que os outros não têm. Tá, mas ele fez o que até agora? Nada? Cadê a nota no Diário Oficial extinguindo o kit gay? Pois é, nunca existiu, sabe? E o que me frustra bastante é que, assim, ninguém pensa em não eleger um projeto. Digamos assim, porque o brasileiro e o americano poderiam ter se organizado para não eleger certos projetos, como o projeto do bolsonarismo, por exemplo. Não, que vai ser entre o PT e o Fernando Haddad, então eu não vou votar. Aqui muita gente tinha um ranço com a Hillary Clinton e falou assim, não, porque então entre Donald Trump e a Hillary eu não vou votar em nenhum. E daí o que aconteceu? Quem consegue organizar mais eleitores leva a eleição. Foi o que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu aqui também. E aí temos, né, efeitos catastróficos nesse tipo de processo político, né, que, enfim, se a gente fosse ficar aqui comentando e dando exemplos, nós iríamos para uns 3 episódios, eu acho, né, gente, mas é uma questão que indigna muito, eu fico muito tentado a falar e discorrer sobre esses temas, né, mas, enfim... precisava voltar aqui um pouquinho para a questão, então, principal, e eu gostaria de chamar a Helena, tá? Helena, eu queria saber aí como é que tá sendo para ti, então, ser uma brasileira, tá? Em meio a esse contexto, tá? Tipo, é diferente, assim, tu tá vivendo aí sendo brasileira agora, no período da pandemia, né? Eu ouvimos dizer aí que tem alguma resistência a brasileiros, muitas vezes alguma resistência, inclusive até algum tipo de preconceito. É real isso? Como é que tá sendo pra ti? Quanto ao preconceito, eu acho que em relação à pandemia e tudo mais, talvez nos primeiros dias, por conta de como estava sendo tratada a situação no Brasil, antes de fecharem a fronteira daqui e tudo mais, as pessoas, elas ficavam um pouco assustadas, sabe, assim, tipo, inclusive a minha vizinha aqui, eu não lembrava de conhecer ela só chegou e me disse, tu não vai voltar pro Brasil, né? E aí eu fiquei um pouco confusa, assim, atordoada, né, porque eu tava saindo de casa, e aí ela me explicou, assim, e disse que não era pra voltar pro Brasil. Depois, mais tarde, ela também não quis entrar no elevador comigo, assim, foi uma situação meio engraçada, né? Caramba! Mas não foi tão, assim... Não foi uma hostilidade, assim, tu quer dizer, de fato, mas acabou acontecendo. Assim, que escapou. Deu pra ver, sabe, que era isso, porque eu cheguei, ela tinha chamado o elevador chegou e só tinha um, né? Então eu pensei, bom, vou entrar junto, porque tinha acabado, assim, não tinha quarentena aqui ainda, sabe? Então eu ainda não tinha noção de como era a situação. Hoje em dia eu não nem pensaria, nem sonharia entrar no elevador com uma pessoa desconhecida. Mas na época eu não vi problema. E aí ela disse que ela tinha esquecido alguma coisa. Ela olhou pra filha dela e disse, eu esqueci alguma coisa. E saiu correndo, sabe, assim. E aquele olhar preocupado. Filha, esquecemos algo. Vamos só que ela não falou assim, esqueci tal coisa, sei lá, sabe? Foi muito assim. Deu pra ver que era porque ela não queria entrar comigo. E eu entendi, assim, na verdade, porque, enfim, é justificável até no início, assim. Fora da questão da pandemia, eu acho que talvez por. Assim, não é nada muito forte. Tem um monte de brasileiro aqui em Rosário, porque aqui na Argentina, pela questão de como funciona a admissão na universidade, vem muita gente estudar medicina. Então aqui em Rosário, o curso de medicina, mais de 50% é de brasileiro, sabe? Então eu acho que existe algo assim na população por conta de que, tipo, ok, eles estão tudo vindo pra cá pra estudar, tipo, tomando o nosso lugar, essa cidade já tá cheia, esse tipo de ideia, assim. E...
Mas eu acho que não é tão direto e não é tão escancarado. Eu também sou meio... não sou eu que devo dizer isso, eu acho, porque como eu sou brasileira, as pessoas não vão falar esse tipo de coisa pra mim, né? Eu não sei se eu tenho muita moral, assim, pra falar sobre. Entendo. Não, mas acho que já fica um pouco perceptível aí nessa questão, né? O pessoal já nota, me parece, assim, pelo que tu diz, então, que realmente, bom, no Brasil a situação tá mais feia, né? Então, acho que tudo isso leva ao caso, por exemplo, de alguém não querer entrar num elevador, né? É um ato ali pequeno, mas diz algo, sabe? Sim, claro. E, claro, acho que é isso mesmo. As informações que chegam aqui do Brasil são sempre assustadoras, né? As pessoas aqui... As informações que chegam, eu vejo pessoas que eu conheço falando eles realmente falam gripezinha, né? Não é a palavra que seria... Não é a tradução aqui, mas eles falam que é absurdo, ele tá dizendo gripezinha. A minha avó mora aqui, né? Na cidade. E ela, toda vez que acontece algum escândalo, ela me liga pra falar mal e tal. Do Bolsonaro. Ela falou gripezinha pra mim também, inclusive, não foram só, tipo, pessoas mais jovens. Então eu vejo que as pessoas, elas estão bem assustadas, assim, com a atitude do governo daí. Perfeito. Legal. Ligado a isso, pessoal, queria ver com o Guilherme agora se tu tem algo para contar de como os portugueses estão enxergando o Brasil nesse período. Por exemplo, o que eles falam, o que eles dizem, o que passa na TV aí também, o que vê no jornal, o que os portugueses que tu tem contato falam sobre o Brasil e como é que ele tá lidando com a pandemia. Então, pra ser bem honesto, em termos de televisão, eu não assisto, porque nós não temos televisão em casa, mas eu percebo que isso é um recorte do meu ciclo social, obviamente, os portugueses que eu convivo, principalmente no trabalho ou nos meus estudos, em que eles estão um pouco incrédulos de como o Brasil chegou nesse ponto. Que, por exemplo, eles veem o Bolsonaro pior que o Trump, porque pelo menos é que o Bolsonaro parece que não... É apenas um... Como eu posso explicar? Ele é apenas isso que mostram as filmagens, sabe? Não tem um conteúdo, algo a propor de positivo para o país, e eles não entendem como nós conseguimos eleger esse cidadão como presidente. Também isso, um colega de trabalho meu, ele acha que no Brasil, na democracia brasileira, todo mundo para chegar no poder se dão rasteiras. Então parece que o sentimento de que nós chegamos aonde estamos porque estamos sempre nos dando rasteiras e não realmente debatendo as questões que envolvem o nosso país, principalmente, obviamente deveríamos fazer isso sempre, mas nos períodos eleitorais, tanto é que nessas últimas eleições nós praticamente não tivemos debates. Vejo pessoas que têm família no Brasil com muita preocupação por causa que não sabem como a situação vai se desenvolver de número de casos, de número de mortes, então os números são muito alarmantes ainda para eles. E que o Brasil está sem norte, eles vêm com ansiedade, com não é pena, mas com um sentimento triste de que um país como o nosso, em que isso são palavras de um colega de trabalho meu que ele diz que os portugueses veem os brasileiros como irmãos, chegou numa situação como estamos, sabe? Um país tão plural e que tem um governo totalmente aquém do que merecia. É um baita relato aí, né? E isso... Bom, eu poderia dizer aí cientificamente que eu tinha uma hipótese antes desse episódio, pelo que eu já havia comentado com vocês, né? Mas eu não tinha a total ideia do que seria falado, né? E, bom, acho que minha hipótese se confirma aí, né? Pelo que a gente já via em notícias e coisas do tipo. Realmente o nosso país aí... eu me sinto isolado, sabe? Esse é o meu sentimento frente a isso. Falando agora
sobre o tema geral do nosso episódio, eu me sinto isolado no mundo, tá? Eu me sinto isolado no mundo, porque, de fato, eu percebo que lá fora realmente nos veem como um país que está tomando medidas inadequadas e cada vez se isolando mais. Então, eu fico meio que, tipo, como é que eu poderia dizer? Eu me sinto com medo. Eu me sinto com vergonha, eu me sinto cada vez mais ilhado, assim, sabe? Parece que eu tô numa ilha que eu não queria estar, assim, parece que eu peguei um bote para algum lugar específico, para uma ilha isolada, mas eu não queria estar nesse bote, mas infelizmente por respeito às outras pessoas que querem, né, leia-se a democracia, acabei estando nesse bote e estamos indo para um lugar que eu tenho medo de onde seja, né? Então, tu não pegou um bote, cara. Tu não pegou um bote, tu pegou um tobogã direto pro inferno. Eu acho, cara, um tobogã de navalhas, inclusive, que vai cair numa piscina de álcool, eu acho. Acho que é esse o lance, assim, sabe? Tipo, é complicado, cara. Me sinto mal nesse sentido. Então, exatamente isso que o Jean falou, né, cara? Nós estamos sendo governados por crápulas sanguinários que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a ciência, com qualquer tipo de método científico. Isso nos machuca muito e nos demonstra que a coisa está ficando cada vez mais feia, está indo pro buraco. E eu tenho uma certa teoria de que caso existam movimentos no Brasil que vão gerar, caso acabe o dinheiro, acabe a comida, vai começar a gerar o caos social, né? Brigas, invasões de supermercados e tudo que envolve isso, saquear lojas. E esse é um bom momento para te fazer o quê? Vamos ter que controlar isso aí, né, pessoal? Aqui vamos ter que tá dando problema, vamos ter que tomar os rumos do país, como 1964 foi tomado. Isso é uma teoria bem recorrente aí nos últimos tempos, né? É uma das coisas também, caindo novamente pro lado da política, mas não dá pra deixar de comentar. É um medo que eu tenho e, cara, eu vou ser bem sincero, hoje de meio-dia eu vi minha avó, cara, que ela é atriz, entra nesse sentido, ela não entende muito, assim, de política, mas a minha avó comentou assim, ó, olha, eu tô com medo de um dia a gente dormir dormir numa democracia e acordar numa ditadura. Minha avó, cara, falou isso e eu, né, sabe? Então, complicado. E nós temos visto movimentos, inclusive, de filhos do presidente. O Eduardo Bolsonaro falou assim, vai ocorrer uma ruptura. Eu não tô dizendo se vai ocorrer, quando vai ocorrer. General Heleno falando que eles vão ter que tomar medidas diferentes. Bolsonaro falando que chega, a partir de agora deu. Tá acontecendo isso. Isso não é mera suposição. Essas falas são problemáticas e elas suscitam muitas discussões totalitárias. Inclusive, o pessoal do movimento comunista brasileiro, que é o MBL, né? Que é o movimento comunista, o Nando Moura, o outro comunista. E também, todo mundo é comunista agora, todo mundo é comunista no Brasil. Mamãe Falei, aquele deputado comunista, eu vi uns... Esses caras estão falando assim, ó, sinistra coisa. Parece que eles estão querendo botar um totalitarismo aí, entendeu? Cara, essas coisas assim, tipo, agora que o Thiago mencionou o MBL, o Mamãe Falei, assim, ó, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de acolher bolsonarista arrependido, sabe? Porque, assim, eu como mulher, a campanha dele foi ameaças, assim, sabe? Aqui a mulher tem que ganhar menos. Então, tipo, eu como mulher já teria razões para não concordar com esse plano de governo. O cara falando em fuzilar adversários. Tudo isso foi dito. Isso não foi implícito, isso foi dito palavra por palavra, letra por letra. E mesmo assim o cara tinha apoiadores e mesmo assim o cara virou presidente da República. E daí agora, porque é uma coisa que literalmente o de todo mundo tá na reta, pois é, tá ruim, temos que fazer alguma coisa. Mano, uma coisa eu votei no Amoedo. Exato! E daí, assim, ó, isso era uma coisa que eu tava comentando aqui em casa também, o Bolsonaro foi parar no segundo turno por carteio, porque ninguém votou nele. Eu votei no Bolsonaro pra tirar o PT. Tá, mano, mas assim, ó, que jeito que ele foi parar no segundo turno? Sortearam na dele, provavelmente, sabe? Então, isso, assim, ó, eu tenho essa dificuldade, eu sei que a gente precisa acolher,
né, que ninguém precisa, assim, de mais discórdia, digamos assim, mas eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu realmente tenho essa dificuldade de acolher essas pessoas que estão arrependidas e trazer pro lado racional da força, assim, ó, mas é difícil, assim, porque nada disso foi implícito. Tudo isso foi falado, palavra por palavra, letra por letra, foi dito durante a campanha. E foi esse plano de governo que foi escolhido para o Brasil. E agora que ele está fazendo exatamente tudo o que ele falou que ia fazer, as pessoas, ai, não, tá ruim, não pode ser assim. Isso é merda, né? Jéssica, receba o meu abraço aí nos Estados Unidos, porque eu exatamente penso da mesma forma que você. Porque eu entendo que os arrependidos deveriam ser colocados assim, vamos chamar eles pro nosso grupinho então, chamar eles. Só que eu não consigo confiar nessa gente. Por quê? Cara, não foi nenhuma novidade. Não foi assim, meu Deus, o Bolsonaro entrou no governo e virou um louco, começou a fazer um monte de loucura. Não foi assim, pessoal. Ele era um psicopata louco e a gente falava isso. Eu sei que virou clichê já se eu avisei, não sei o que, blá blá, mas é isso mesmo, pessoal. Eu falava, eu avisei pra vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Olha quem que vocês estão apoiando. Eu pessoalmente vi que o Bolsonaro ia ganhar um dia que eu cheguei aqui no escritório, e que aqui na frente do Hotel Veracruz, que é um hotel grande aqui da nossa cidade, e na frente do hotel tinha 9 caminhonetes em espaços de estacionamento, todas elas tinham o adesivo do Bolsonaro. E eu falei, cara, a gente já perdeu. Por isso que eu não consigo perdoar, cara. Por favor, vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Não venham dizer agora, porque vocês lavaram as mãos de vocês e lavaram numa bacia de sangue mesmo, né? Não é. Talvez esse tenha sido o plano de governo eleito mais honesto da história do Brasil, porque isso tudo foi falado e isso tudo está acontecendo. Então, exatamente. Assim, um plano de governo extremamente honesto. Ninguém pode dizer que o Bolsonaro mentiu. E eu acho que, levando isso como verdade, eu me pergunto, então, o que nós somos como nação, né? Se nós elegemos uma pessoa dessa maneira, sabendo de como ele era, no que nós queremos para o nosso futuro. Mas o que eu ia comentar é que, quanto a os arrependidos, é uma fala que eu escutei em outro podcast, no Braincast, em que diz que não podemos esquecer, sabe? A gente não pode esquecer, por exemplo, o Alexandre Frota fez campanha pro Bolsonaro, se elegeu em cima do Bolsonaro e depois começou a bater no Bolsonaro. Acho que, por exemplo, nós estamos no momento em que estamos prestes, e eu espero que não, de uma ruptura com a democracia. Então, assim, se o Frota quer bater no Bolsonaro e quer ser contra o Bolsonaro, pode vir para esse lado, não tem problema. Mas a gente não vai esquecer como chegou no poder, sabe? Não perdoar. Não esquecer e não perdoar. Enquanto a gente estiver, entre aspas, unido pela democracia, ok. A partir do momento que isso acabou, ninguém pode esquecer do que essas pessoas fizeram. Porque o que foi feito no Brasil é imperdoável. Você fazer campanha de fake news, não só nas eleições, mas qualquer assunto minimamente progressista, como foi feito, em que só serve para desinformar a população e manter a nossa instabilidade, porque esse governo só governa pelo caos. Isso não pode ser esquecido. Agora, no momento que a gente está entre democracia e autoritarismo, fascismo e contra as minorias, qualquer pessoa que lute contra isso, para mim, tá na linha de frente comigo. Agora, depois que isso acabar, eu não posso esquecer do que ela fez para chegar onde ela tá, sabe? Eu acho que é esse o pensamento. Daí manda embora, né? Tchau e benção, né? Paz e bloco e vaza, né? Não dá pra deixar mesmo. É real. Acho que no momento em que ajuda a combater algo interessante ali até vai, mas não dá pra esquecer, porque se a gente esquece, esse mesmo tipo de camada, ela permanece por aí, continua no poder e se refortalece, e as coisas continuam acontecendo da mesma forma, né? De uma forma ou outra ela vai se repetir.
Então, pessoal, uma coisa que eu andei pensando, eu sei que nem tá na pauta aqui do nosso podcast, tá? Mas como não é algo que é científico ou que exige dados, eu queria perguntar pra vocês. E primeiramente eu vou falar da minha experiência, né? Já vou falando. Porque assim, eu mesmo fiquei 3 semanas, literalmente assim, em casa. 3 semanas em casa, sem sair, sem fazer nada e tal. E foi um período muito ruim pra mim, porque eu sou um cara, pessoalmente, acostumado a sempre me reunir com os amigos, a gente fazia coisas 2 ou 3 vezes por semana, se encontrava, fazia reuniões, churrasco, festa, e eu sou uma pessoa que tem necessidade de sair na rua, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo parado, muito quieto nos lugares. Por exemplo, domingo em casa, eu vou sair dar uma volta 1 hora, entendeu? Então eu nunca fico em casa. Eu fiquei 3 semanas dentro da minha casa. Isso para mim foi uma pressão muito ruim. Eu escrevi bastante, eu fiz bastante coisa acadêmica, eu li muito, fiz muita coisa, mas acabou que no final ali eu tava ficando meio louco, sabe? Eu tava ficando meio batido, assim. E como eu disse, sei que isso não tá na pauta, essa pergunta, mas eu queria perguntar, Jean, como é que foi pra ti? Depois tu pergunta pro outro, ficar esse tempo em casa, como é que foi pra você? Você deu uma piradinha, assim, ou foi tranquilo, deu pra descansar e ficar tranquilo? Cara, então, eu tenho umas tendências, assim, pessoalmente, falando de mim, assim, a questão interpessoal minha é um pouco complicada. Então, eu, sinceramente, eu sou o tipo de chato que precisava, às vezes, inventar desculpa pra não ir num rolê, sabe? Inclusive, tô denunciando, tô me denunciando aqui, né? Já sabe, na próxima vez. E agora tu é ele, né, maldito? Então, o que acontece, né? Eu, sinceramente, eu não tô tendo muito problema. Claro que eu sinto falta da galera, sabe? Eu sinto falta dos amigos, do contato pessoal. Eu sinto falta de dar aula de verdade numa sala de aula, tá? Isso me deixa um pouco para baixo, assim. Mas, na medida do possível, tá tudo ok para mim, assim, sabe? Eu tô aproveitando para trabalhar bastante. E o que eu tenho feito, né? E isso, na verdade, tem me puxado aí de certas formas que antes eu não me puxava, que era para buscar alternativas aí, principalmente em relação aos meus alunos, ao trabalho, né? A visibilidade do que a gente faz. Agora a gente tá divulgando bastante ali, tô fazendo bastante projetos na EFA, né? Então eu tenho trabalhado um monte, assim, inventado coisas novas, enfim, inclusive tu vai participar aí, né, daqui uns dias do Mesa Web, que é algo aí que eu, inclusive, ajudei a idealizar, né, eu trouxe a ideia inicial, o José me ajudou também, a professora Mariana, enfim, a gente tem trabalhado bastante lá para fazer essa interação com os alunos, né, então acabo que por mim, assim, eu tô de boa em casa, sabe? Eu tô de boa. Mas eu sinto falta, claro, de algumas coisas. Mas não dei piradinha nenhuma, não. Não dei piradinha. Vamos lá, vamos seguir aí. Gui, como é que tá sendo a tua quarentena aí? Como é que foi o isolamento? Cara, então, pra ser bem honesto, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Então, tá em casa pra mim nunca me incomodou. E em termos sociais, assim, eu com a minha namorada, a gente dividia apartamento com um casal de amigos, que também é em Brasil, que é de Caxias do Sul. Então, estamos praticamente sempre juntos, né, isolados. Mas o que eu tenho sentido é realmente cansaço, vou ser bem honesto. Por mais que eu esteja em casa, por mais que eu adore o fato de eu poder acordar 10 minutos antes da minha aula sem correr risco de chegar atrasado, como eu chegava às vezes de manhã. Como logo que começou o isolamento, na primeira semana de isolamento foi a minha primeira semana de estágio. Então eu não tive tempo assim para estar parado. Então, durante a manhã eu tenho aula, praticamente todos os dias, e à tarde eu trabalho. Então, eu comecei a perceber que esses momentos em que eu podia sair de casa, ir, às vezes, na academia, ou sair para juntar com a minha namorada, até mesmo o caminho de casa até o metro, do metro até a escola, me fazia dar uma relaxada. E isso, quando você está no mesmo ambiente, sempre acaba que com o tempo você vai cansando sem ter esses momentos de descanso. Então agora eu estou no final do meu curso acaba dia 19 agora. Estou bem cansado, para ser honesto, mas no geral
tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente conseguiu manter um nível de sanidade mental muito bom, por mais que sejamos 4 pessoas em casa e 4 pessoas que estão a trabalhar, então sempre tem eu no quarto, ou só eu ou minha namorada, e aí tem gente trabalhando na cozinha, então a gente tá tendo que se reinventar um pouco também na nossa organização da casa para conseguir manter isso tudo equilibrado. Eu acho, não tenho certeza, que isso não foi comunicado nada ainda, que a partir da segunda semana de junho talvez eu já volte a trabalhar presencialmente. Então, para nós aqui já está chegando um ponto que já aos poucos voltaremos ao trabalho normal, uma rotina mais próxima do que tínhamos antes. Mas no geral foi um período, obviamente, um pouco conturbado, acho que para todos, mas que está a correr tudo bem. Cara, só um comentário, Gui. Quando tu fala ali de estar cansado, eu lembrei de uma coisa, isso é real, cara, isso é real, tá? E me bateu numa forma bem louca esses dias, eu tava pensando no seguinte sentido. Eu lembro que eu estudei, na verdade, na faculdade, na época da graduação em História. Quem acha que História só lê coisas de esquerda, não, é mentira, tá? Lendo sobre questões econômicas, e aí nós estávamos lendo e trabalhando sobre a flexibilização do trabalho. E a questão do trabalho hoje em dia, essa história do home office, enfim, trabalhar sem um horário fixo e tudo mais, como é uma maravilha. E, bom, desde lá eu já tinha um pensamento sobre isso, eu tinha uma crítica já que, bom, algumas hipóteses me diziam o seguinte: tu não separa mais o trabalho da tua vida e tu acaba trabalhando mais, tu acaba cansando mais. Bom, isso eu pensava que era, né? Agora eu tô vivendo e realmente, cara, eu nunca saio do trabalho. Então, supostamente eu nunca tô trabalhando, porque eu tô sempre pelo computador ou com o celular, mas na verdade eu tô sempre fazendo algo do trabalho. Eu não paro em nenhum momento. A todo momento tem e-mail, tem WhatsApp, tem alguma coisa sobre aluno, né, os alunos pedindo ajuda disso e daquilo, porque eles também estão tendo que se readaptar. Então é uma loucura, cara, é um caos, assim, nesse sentido. Eu nunca paro mesmo. Então o cansaço aí bate nesse sentido também. Vamos lançar aí pra Helena. Helena, como é que tá sendo aí teu isolamento, teu processo? Como é que tu tá se sentindo aí? Questão de sanidade mental também. Então, no início foi bem complicado, eu acho que pra todo mundo né? Mas é que eu não tô morando aqui faz muito tempo e tô morando sozinha agora, não é uma coisa nova já na minha vida, né? E pra mim foi muito inesperado, sabe? Não realmente inesperado, porque já tava acontecendo, mas eu demorei pra entender o que era isso. Então foi tipo, em uma semana começaram a falar começaram a mandar a gente lavar as mãos, etc. Eu pensei, tá tudo bem, né? Não vai acontecer nada. E daí eu entrei num ônibus no domingo, que eu fui ver minha tia, tava voltando pra casa. Quando eu saí do ônibus, o presidente tinha feito o pronunciamento, minhas aulas foram canceladas, as que iam começar no dia seguinte. E uma exposição com a das minhas fotos que eu ia fazer naquela mesma semana também foi cancelada. Tudo foi cancelado, assim, do nada, sabe? E aí, essa primeira semana, eu tive que decidir se eu ia ficar aqui ou se eu voltar pra casa. Decidi que eu ia ficar aqui, fiquei bem nervosa, assim, bem preocupada com isso. Inclusive, eu chamei o Thiago porque eu tava muito surtada. Foi meio complicado, sabe, no início. Mas daí, aos poucos, eu fui entendendo, fui me acalmando. A situação aqui também, ela já foi se anormalizando. Enfim, ela foi ficando mais ok, sabe? Eu comecei a escutar as coisas do presidente, parei de ver notícia, né? Porque eu tava eu ouvi todas as lives do Átila nos primeiros dias, então fiquei muito assustada, assim. Mas depois foi mais tranquilo. Agora eu já ando mais ok, sabe? Eu tô fazendo minhas aulas online, eu tô produzindo bastante coisa até, assim, mais do que eu já fiz em outros períodos. Tem esses momentos complicados, mas acho que tá todo mundo mais ou menos na mesma, né? E Jéssica, como é que é pra ti aí? Cara, pra mim, assim, foi mais ou menos que nem o que aconteceu com a Helena. Tava tudo ok até não estar mais. Claro que, assim, aqui a universidade... Nova York foi, durante muito tempo,
o pior lugar para se estar, né, com relação ao coronavírus, por causa da cidade de Nova York, né? Não sei como é que tá agora, acho que não tá mais, porque a gente já tá na parte de baixo, assim, da curva. Mas assim, aqui onde eu moro, são 4 horas de Nova York. A universidade já estava tentando tomar algumas decisões com relação aos estudantes de graduação. São 30 mil estudantes aqui na universidade. O que vamos fazer com essas pessoas, que são literalmente pessoas do mundo inteiro. E aí aqui, na metade de março, tem o Spring Break. E a universidade, então, decidiu que o Spring Break seria um problema e que os alunos não seriam convidados de volta para o campus depois do Spring Break. E essa era a notícia. Vai ter aula até o último dia antes dessa pausa e depois não vai ter mais. Só que os casos aumentaram absurdamente e do dia para a noite a universidade disse, estamos cancelando as aulas. Hoje vocês têm até dia tal para sair da cidade. E eu não me preocupei, porque as minhas aulas vão ser online, mas a pesquisa, eles não tinham mexido na pesquisa ainda. A gente continuava com acesso, indo pro laboratório, e o meu trabalho é 100%, não tem muita coisa que eu posso fazer de casa, né? Meu trabalho é quase que 100% na bancada, né? No meu laboratório. Até que também no meio desse cancelamento, vamos nos reorganizar e vamos organizar essas aulas online, blá, de repente nós recebemos um e-mail segunda-feira falando que a gente ia até quarta-feira para fechar os laboratórios. E foi um choque, assim, porque a gente achou, porque assim, o meu chefe, ele sempre dá um jeito de fazer a gente trabalhar, né? E nós somos acostumados, frequentemente eu trabalhava assim 60 horas por semana, mais aula, eu trabalhava 7 dias por semana. Era muito raro eu ter um sábado e um domingo que eu não ia trabalhar. Então, assim, no começo eu fiquei, beleza, só que assim, eu não aguento mais ficar em casa, sabe? Ontem mesmo a minha amiga que mora comigo, ela disse assim, eu perdi o prazer de estar em casa, entendeu? Que eu não quero mais estar aqui, eu quero estar no laboratório e pensar assim, nossa, eu quero chegar em casa, quero deitar na minha cama, quero, sabe, tomar um drink. E agora meio que tu perdeu o prazer em estar em casa, tu perdeu o prazer, tipo assim, eu não aguento mais estar em casa e eu realmente quero voltar. E eu pensei que eu ia me dar bem, né, porque o meu namorado, ele mora em outro estado e eu acho que o estado inteiro teve, sei lá, 200 e poucos casos de corona, não é um estado muito populoso e não foi muito afetado, é um estado gigantesco, mas a maioria é rural, então assim, não teve muitos casos. E aí eu pedi pro meu chefe, falei assim, olha, posso ir pra Montana e ficar lá? Né, porque eu tô tendo aula online, tudo que eu tô fazendo, o meu chefe me deu coisas assim pra escrever, né, revisões bibliográficas, tudo isso eu posso fazer de lá. E meu chefe falou que eu não podia ir, porque eu sou listada como backup. Nós temos 2 meninos trabalhando no laboratório, e se um deles ficar doente, eu tinha que voltar imediatamente, e se eu saísse do estado, eu teria que ficar em quarentena por 14 dias. Então, assim, eu tô aqui, eu não tô fazendo nada, assim, entre aspas, né, eu não tenho nenhum compromisso pra estar em outro lugar, e eu queria estar com meu namorado, eu queria estar com a família dele, e eu não posso, sabe? Então, isso pra mim tá sendo complicado, e a gente não sabe quando a gente vai voltar. Teoricamente, a gente poderia ter voltado sexta-feira, agora dia 29, mas o processo é burocrático. O meu chefe tá pedindo, tá dando assim, são 1000 planos que ele tem que entregar, 1000 documentos que tem que ser revisados por 1000 comitês, e a gente tá aqui nesse stand-by, e é isso que me incomoda, assim, sabe? Beleza, eu tô em casa hoje, vou estar em casa amanhã, não sei, vou estar em casa semana que vem, não sei. Então isso me deixa bastante ansiosa, sabe? Não saber quando que isso vai terminar. E quando voltar, se a gente não vai voltar tudo pro lockdown também. Então tá sendo bem difícil pra mim. A incerteza maltrata a gente, né? Só fazendo um adendo, que depois que a Jéssica falou, aconteceu algo não igual, mas parecido. Porque na minha universidade em específico, nós teríamos como se fosse uma mini férias, uma pausa ali no início de abril, no período da Páscoa, porque como eu disse antes, a Páscoa aqui é um período muito forte na cultura portuguesa.
E o que a escola fez foi... Exato, tradicional, João. Gia, desculpa, obrigado. A escola nos antecipou esse período logo que começou o decreto de emergencial. Então, entre essas férias foram lockdown. E depois dessas duas semanas que nós teríamos de recesso, num primeiro momento pensou-se que poderia voltar às atividades, mas não. Continuamos tudo em casa e daí começou as aulas online e cá estamos até então. Acho que isso aí deve enlouquecer mais o cara, como disse o Thiago, né? Realmente, se tem algo que me deixa um pouquinho mais inspirado nesse sentido, poderia vir a ser essa ideia aí, então, de não saber até quando e como vai ser, a insegurança, a incerteza, né? Eu não tenho uma expectativa, de fato. Eu tô tentando não pensar muito também a longo prazo, tô tentando, né? Porque, de fato, aí pode deixar o cara um pouquinho surtado. A questão da incerteza machuca muito a gente, né? Porque, assim, não é aquela coisa, tá, depois de tal dia vai ficar tudo bem. Não, tu não sabe se vai ser em junho, julho, agosto, tu não sabe que dia vai ficar tudo bem. Tu não sabe quando é que tudo vai poder voltar ao normal. E eu arrisco dizer que o mundo, como conhecemos antes do corona, nunca voltará a ser o mesmo, né? A gente Concordo. Vai mudar bastante. Só que, realmente, sabe? Que nem a Jéssica falou aqui no chat, a gente nem sabe se vai ficar tudo bem. Mas a gente espera que sim. Só que, e aí? A incerteza é completamente... É um terrorismo no nosso psicológico. Isso aí. Então, vou passar aí para nossa etapa das dicas, Thiago. E aí vamos dar algumas dicas pro pessoal aqui, ó. Geralmente a gente indica filmes, livros, coisas do tipo, né? Que são relativos à nossa temática de cada episódio. Dessa vez, o que eu vou recomendar aqui pra galera, então, né? Eu vou recomendar que assistam as lives do Átila, né? Porque eu acabo brincando, mas na verdade isso é sério, porque o Átila eu acompanhei desde o início, desde antes da pandemia ser uma realidade para o Brasil, tá? Logo que eu comecei a trabalhar, que começaram as aulas aqui, enfim, as primeiras semanas, eu estava acompanhando, ele lançava todos os dias mini vídeos, então, no Instagram dele, né, falando o que está acontecendo no mundo e como funciona para o Brasil, né? Então ele dizia, o que vai mudar para nós? Então, aconteceu tal coisa que descobriram lá hoje. E isso ele dizia, isso não muda nada para nós, vai começar a mudar quando acontecer tal e tal coisa. Enfim, tudo que ele falou foi se comprovando, né? O que não é de se espantar. Então, eu recomendo as lives do Átila, porque são todas de uma clareza, de uma lucidez bem grande. Inclusive, eu quero olhar e vou comentar aí que nós estávamos conversando antes com a Jéssica também, né, a live do Átila com o Karnal, Leandro Karnal, que também é um cara muito lúcido, certo? Recomendar também a série Explicando da Netflix e um episódio específico que é a Nova Pandemia. Esse episódio foi produzido há um bom tempo atrás já, foi lançado em setembro do ano passado, tá? Mas enfim, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar nisso, cientificamente já se sabia que teria uma pandemia sim, tá? Então assistam lá para vocês terem uma pequena ideia. É o que eu gostaria de recomendar. Tem alguma indicação aí, Tito, também pro pessoal nessa época aí agora? Que nem eu já disse, a gente costuma indicar filmes, séries e coisas que envolvem o assunto. Hoje nós não faremos isso. Porém, eu tenho uma indicação, mas antes de dar essa indicação, eu gostaria de dar o que eu não indicaria de se fazer, que eu acho que é a coisa mais importante. Não se informe pelo WhatsApp. Não se informe pelo grupo da família, não se informe pelo grupo dos amigos, porque, cara, o WhatsApp é um grande difusor de mentiras. O que eu diria para você fazer é o seguinte: Organização Mundial da Saúde. Olhem os memorandos, olhem as pesquisas, olhem as coisas sérias, não caiam na falácia de autoridades de alguns poucos loucos que são formados em medicina e que às vezes digam, isso não é nada, não sei o que, isso é muito perigoso. E acompanhem os dados oficiais e sempre acreditem na ciência. A ciência que vai nos salvar desse mal e a ciência que pode nos ajudar nesse momento. Exato, né? Dados oficiais da Organização Mundial da Saúde. Da saúde. Estamos lidando com problema de saúde, então tu vai confiar em quem? Né? Então é meio que isso, né, gente? Acho que fica bem claro aí. Gostaria de reiterar, então, né? Como o Thiago falou, vamos confiar na ciência, vamos confiar nos especialistas, enfim, né? E vamos nos cuidar.
Queria agradecer, assim, do fundo do coração, então, para a todos os nossos convidados, a Helena, tá, lá da Argentina, ao Gui, lá de Portugal, e a Jéssica, dos Estados Unidos, tá? Eu gostaria de agradecer bastante de vocês terem disponibilizado esse tempo aí para conversar com a gente, para passar um pouco da experiência de vocês, do que vocês estão vivendo, né? Porque eu acho que é sempre bom também conversar, botar para fora algumas coisas. Então, assim, do fundo do coração, muito obrigado, tá, gente? Foi bem legal, curti bastante. De verdade, a gente gostou muito de vocês terem aceitado fazer isso com a gente, pra nós foi importante. Eu acho que esse é um dos episódios mais legais que a gente já fez, porque ele ficou bem amplo. E a gente quer agradecer também as pessoas que comentaram, mandaram mensagens, pelo feedback e as sugestões temáticas que a gente tem nos nossos canais, né? Isso aí. Também vamos estender um pouco a ideia que tu teve hoje, Thiago. Mandem pra nós aí nas nossas redes, enfim. Pode ser no direct do Instagram, pode ser lá no YouTube mesmo, quando esse episódio estiver no YouTube, né? Pode botar na caixa de mensagem. Digam como está sendo a quarentena de vocês, né? Botem lá, vamos estender essa ideia que o Thiago teve aí. Vamos dar uma desabafada, como é que vocês estão, como é que está a sanidade mental de vocês, né? Então, mandem para nós aí, vamos compartilhando as experiências. Aí no próximo episódio a gente pode falar sobre isso um pouquinho, fazer uma sessão e falar como é que tá a vida do pessoal nesse isolamento, né? Porque é uma coisa que nunca nenhum de nós sequer passou perto de ter acontecido isso na sua vida, né? Isso aí. Nossos convidados, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Gostariam de colocar alguma coisa, alguma observação ainda? A palavra está com vocês. Então, eu gostaria de agradecer o convite e também as minhas colegas de mesa que aceitaram estar aqui. Agradeço porque vocês acabaram de realizar meu sonho, que era poder falar mal na internet do Bolsonaro e ter alguém do outro lado para escutar. Então, muito obrigado por esse sonho realizado. E estamos aí para mais episódios. Se precisarem contar comigo, basta chamar. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer também, porque como eu tinha comentado antes, eu gosto muito do trabalho de vocês, já escutei todos os episódios, então eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Então, muito obrigada. Beleza. Eu também gostaria de agradecer o João e o Thiago e parabenizar vocês pela iniciativa de trazer, assim, não só o entretenimento, né, do podcast, mas também sempre preocupados com trazer informações confiáveis, né, para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com o Covil da Maiêutica. E Jéssica, tu tinha falado que tu talvez tenha intenção de criar alguma coisa, de ver só um canal no YouTube, um podcast para divulgar a ciência também. Pode contar com a nossa presença, se tu quiser um dia a gente faz alguma coisa junto no teu canal, que talvez venha a ser criado. E também conta com a gente para divulgar ele nas nossas redes. Estamos todos juntos nessa batalha, né? Cara, eu queria mesmo, assim, mas eu não sei se eu teria, assim, a paciência mas eu tinha essa vontade, assim, mas eu também tô aberta, se vocês souberem de outros canais, alguém que acha que a minha participação poderia contribuir com alguma coisa, assim, nessa questão biológica ou na questão de perspectivas diferentes de outro país, só que, infelizmente, com uma política não tão diferente da política brasileira, né? A gente está aí à disposição, porque eu acho que a gente está sendo assim, soterrado com informação, né? E, infelizmente, nem toda a informação que a gente recebe todos os dias ela é confiável, né? Então, eu acho que é importante que mais pessoas se comprometam com a informação correta, né? E com a informação relevante. Inclusive, nesse sentido de divulgação aí, vamos aproveitar o momento. Alguém gostaria de divulgar o seu trabalho, mostrar alguma página que vocês têm, algum conteúdo que vocês criem? Se quiser divulgar, agora é o momento também, vamos aproveitar. Então, eu queria divulgar. Sigam lá no meu Instagram, @Helena_Brum. Brum é com N, Helena é com H. E eu tô postando bastante foto, eu tô produzindo alguns vídeos, assim, nesse período de quarentena, e isso aí.
Siga lá então, @Helena_Brum. É isso? Isso mesmo. Muito bom. Então, galera, é isso. Valeu. Abraço a todos, abraços de luz, né? E vamos seguir firme e forte essa quarentena aí. Fiquem ligados no nosso próximo episódio. Era isso por mim. Fiquem ligados, fiquem em casa e vamos pra cima. Lavem as mãos. Lavem as mãos também, né? E não vamos deixar os fascistas passar, que nós estamos no caminho. É isso aí. Valeu. Abraço, tchau, galera. tchau. Abraço. Covil da Maiêutica.